Fala, nação tricolor, Cláudio Rodrigues aqui para mais um vídeo para o meu Leão do PC. Hoje nós vamos falar da vitória do Leão. Fortaleza ontem venceu de forma categórica o Bahia por 3-0, o jogo na Fonte Nova. Parecia que o Fortaleza estava jogando dentro de casa contra o Bahia, foi um jogo bem interessante. Mas antes aí da gente falar desse jogo e do destaque da imprensa, eu gostaria que você deixasse o seu like. Se ainda não fez a sua inscrição, faz a sua inscrição, tá certo? E aí você pode estar nos ajudando, nos apoiando através do Seja Membro ou por qualquer valor no nosso Pix claudiotce@gmail.com, tá bom? Vamos de Leão. Ontem o Fortaleza entrou totalmente diferente dos outros dois últimos jogos. Dos dois últimos jogos, a qual o Fortaleza perdeu, o Fortaleza entrou desligado e por isso tomou logo 2 gols nos 15 primeiros minutos da partida. Ontem foi diferente. O Fortaleza foi mais intenso, teve a intensidade, o Fortaleza fez o gol logo no início. O Fortaleza ontem teve uma postura totalmente diferente. A equipe marcou pressão com as linhas adiantadas, teve uma outra didática, o jogo foi bem melhor. O Fortaleza conseguiu controlar o jogo ontem contra o Bahia e me impressionou bastante essa formação do Vojvoda com Lucas Sacha e o Caio Alexandre. Deu total segurança defensiva. Tite e Benevenuto também fizeram uma boa partida, deram uma segurança defensiva que o Fortaleza precisava. O Lucas Sacha desarmou muito, jogou muito o Lucas Sacha. Caio Alexandre, boa partida. O Pochettino com os passes e assistências também fez a diferença no jogo. E sem falar deles, claro, do Romarinho, que jogou muito também ontem, e o Thiago Galhardo, com a tranquilidade de sempre, matador que deixou mais um na sacola ontem. Mais um gol de Thiago Galhardo. O Fortaleza ontem jogou da forma que a torcida quer que o Fortaleza venha a jogar a cada jogo. Deu um baile ontem em cima do Bahia City e ainda mais jogou, tipo, parecia o Bayern, sem querer esticar muito. Pode dizer que o torcedor está empolgado. Jogou igual o Bayern jogou ontem contra o Paris Saint-Germain. Fortaleza jogou muito ontem. Então a gente tem que, como a gente critica, a gente também tem que exaltar quando a equipe joga bem. E a imprensa nacional ficou surpreendida com o Fortaleza, no sentido positivo, dizendo que o Fortaleza é um time mais consolidado, é um time que já vem com uma certa bagagem, e usaram até a expressão de que o Fortaleza é um time de excelência dentro do futebol brasileiro, do futebol nordestino. Então quero que você acompanhe aí os comentários do pessoal da ESPN, do Sport Center. Todos os créditos e direitos são do pessoal aí da ESPN e da Sport Center. Acompanhe aí com a gente. Mas aí a vaca já tinha ido para o brejo. Agora a diferença entre um trabalho consolidado e o Fortaleza não é um trabalho qualquer consolidado. Não, belíssimo trabalho. Belíssimo trabalho consolidado. Belíssimo trabalho. E um trabalho com potencial, O time do Renato Paiva está se formando. Talvez não seja para agora. Sim. Pensar no Campeonato Brasileiro, no próprio estadual. Uma espécie de choque de realidade para o Bahia, que, se eu não estiver enganado, foi o primeiro jogo contra um time de Série A na temporada, Sim. Porque o Bahia não tinha tido essa oportunidade nem no Campeonato Baiano e também nem tão pouco, não sei se eu falei certo agora, na Copa do Nordeste. Teve essa oportunidade e o Renato Paiva, ele enfatiza que o Fortaleza foi muito superior coletivamente e individualmente. Quando há um jogo assim, Abel, como ontem na Fonte Nova, entre dois times da Série A, dois times da mesma divisão, eu acho que dá pra gente concluir tudo, concluir coisas, mas dá para refletir bem. Então, assim, ontem chamou muito a atenção como o Fortaleza dominou o Bahia de formas diferentes. A gente falou aqui já algumas vezes o Fortaleza que mudou com o Vojvoda do ano passado, jogava com uma linha de 3, veio jogar com uma linha de 4. E ontem o Fortaleza se deu bem. Quando, por exemplo, ficava menos tempo com a bola e saía com muita rapidez, o Bahia não conseguia pressionar rapidamente para evitar com que
tomasse contra-ataque, então tomou Primeiro muito gol foi contra-ataque. assim, não foi? Foi. Perde a bola no campo de ataque, o Thiago Galhardo é lançado, sai cara a cara e faz o gol. E houve outros lances assim também. O Fortaleza não fez o gol, mas chegou com perigo à área do Bahia. E o Fortaleza faz, entre muitas outras coisas, algo que chama muito a atenção. A tabela do Fortaleza é muito rápida, os jogadores se aproximam para dominar a bola. Então, assim, Pikachu, Sacha, Galhardo, tem sempre 3 ou 4 jogadores perto da bola. E é tudo feito com muita rapidez, muita tabela, muita troca de posição, muita movimentação dos jogadores. Isso é um time bem trabalhado, bem treinado. E o Bahia está começando, né? O Paiva, quando ele fala isso, não é uma desculpa, é um fato. Recebeu um elenco novo. Esse elenco novo vai oscilar, vai ganhar alguns jogos de times mais fracos com certa facilidade. No Bavi ganhou por 1-0, um jogo mais complicado, mas foi melhor que o Vitória. Perdeu do Sampaio Corrêa, que é da Série B, na Copa do Nordeste. Agora, ontem foi muito dominado. O que chamou a atenção, talvez, para o Bahia foi isso, o choque de realidade. Opa, pegamos um dos times mais bem treinados da Série A, muito bem estruturado pelo Vojvoda. A gente tomou um passeio aqui. O que aconteceu? Será que essa ideia nossa ela pode ser repensada? Eu acho que serve para refletir, mas não para dizer que o trabalho não vai dar certo. Tem muita coisa para acontecer ainda. Amadurecimento você não compra no supermercado. É com tempo, é com jogos assim. E vamos fazer um registro aqui de justiça. A gente falou do terceiro gol do Fortaleza estando impedido, mas o Fortaleza faz um que seria o quarto, no fim do jogo, já nos acréscimos. Longos acréscimos. Esse jogo teve 14 minutos de acréscimo, somando os dois tempos. Isso aí é o estilo Copa do Mundo, professor. Agora estilo Copa do Mundo, 9, 10, 14 minutos. Todos os jogos. E é para todo mundo. Mas aquele não estava impedido, não. Fortaleza chegou a fazer um quarto gol no fim do jogo. Que é um gol de uma boa troca de passes, né? Outra boa troca de passes. Né? É um time, diria meu pai, concatenado. E é mesmo. Né? É mesmo. Uma das marcas do Fortaleza. Só um adendo antes da gente falar mais desse jogo, já que você falou dos acréscimos. Se você for naquele jogo de quarta-feira à noite, na Neoquímica Arena, não pega o metrô. Pensando em pegar o metrô, é o problema, o metrô. É isso que eu ia falar. Só penso Olha, nisso. eu vou sair assim que o juiz apitar, que eu vou pegar um metrô. Agora com esses 10, 14 minutos, amigo. E pior que assim, se você... Tem que sair aos 35, aos 40 do segundo tempo. Né? Aí você perde 20 minutos de jogo quase. Tem isso. Corre esse risco mesmo. Agora, o Bahia, ele levou essa paulada, levou esse baile ontem. Só que ele tem um ponto só. Não foi só ontem. Ele já vinha mal. Não é para preocupar? Na Copa do Nordeste, principalmente, e a Copa do Nordeste hoje é muito importante para os planos, né? Claro que é. Você a grande competição do primeiro semestre, professor, em relação à rivalidade estadual, à rivalidade regional. Eu acho que o Nordeste encontrou uma fórmula que o resto do país não encontrou em relação a estaduais. Né? Se todos tivéssemos... Não gosto de transportar a mesma fórmula, né? Claro. Não é a mesma coisa. Mas no caso específico do Nordeste, que é muito mais legal o Bahia jogar com Fortaleza, o Ceará jogar com o Sport, do que só terem um ou no máximo 2 rivais dentro. No caso de Pernambuco até tem Sport e Náutico. Claro que é muito mais legal para todo mundo, é muito mais motivador, né? E o Bahia é um grande finalista de Copa do Nordeste, né? Ficou de fora da última, mas nas últimas Copas do Nordeste, na média, é quem mais bate. Porque é aquela história, né? Uma coisa é a gente falar aqui, Abel, olha, torcedor, você tem de ter calma, ter paciência, é um elenco novo, é quase que um clube novo depois que o Grupo City comprou, tem muita gente chegando, não é tão simples assim, você recebe lá um punhado de jogadores, coloca todo mundo pra jogar e o time vai, né? Vai ter dificuldade, o Fortaleza está muito mais estruturado como time de futebol. Agora, o torcedor vaiar, como vai ontem na Fonte Nova, isso aí faz parte também do pacote. Alguns que eles mostravam toda hora os mesmos, os caras revoltados, e a unha foi embora, xingando. Tinha um cara xingando e tinha uma senhora embaixo dele fazendo assim com a mão no ouvido, que ela não aguentava mais. Na primeira rodada, Sampaio Corrêa 1, Bahia 0. Sim. E na segunda rodada, empate de 2-2 com o Ferroviário. Bahia e Ferroviário, também na Arena Fonte Nova. Mas com e aí ontem levou 3-0. Os desempenhos desses dois jogos foram melhores, principalmente no equilíbrio defensivo da equipe. Foi diferente. Que é o que a gente falava, enfrentou pela primeira vez um time de Série A, né? E aí gera um pouco até de uma questão de pressão, porque é um clássico regional. Dois times que estão brigando aí para a Série A, o Fortaleza vem fazendo um bom trabalho, então é um nível de comparação para peraí, então a gente estava num nível competitivo melhor, só que quando a gente foi bater de frente com o que a gente tem de principal para a temporada, que é o Campeonato Brasileiro, as coisas não aconteceram. Eu acho que fica de lição, né, para a equipe do Bahia, mas é muito cedo falar, acho que é um trabalho que tem muita possibilidade de dar certo.
né? Porque as ideias, a gente pensando no Grupo City, as ideias do Grupo City de planejamento, falando de planejamento de futebol, de ideia de futebol, não estou dizendo que o Bahia vai entrar para brigar pelo Campeonato Brasileiro, não é isso. Mas entra para não correr o risco de cair, né? Vai brigar ali pro competitivo, por que não beliscar uma vaga em Sul-Americano, Claro. Libertadores? E reparem no segundo gol. O segundo gol foi o do Romarinho, né? Do Romarinho. Que ele chuta espaço lá de que fora tem, da né? área, Mas- o espaço que ele tem, eu não sei qual que é o jogador do Bahia que tá marcando, de fora da área, com as mãos para trás. Não. Parem com esse negócio de Por que vocês morrer de gostam medo disso? de fazer um pênalti. porque se pegar no até braço fora pode da ser área. pênalti. Fora da área não é pênalti, gente. Olha o gol do Romarinho, o cara tá na frente dele, preocupado em pôr as mãos para trás e deixa o Romarinho Isso chutar. robotiza, né? Tô falando sério. Jogador, não é Como que o verdade, cara vai verdade. correr, vai se O movimentar? cara vira um robô ali. Ele vira um robô. E facilita o adversário. Eu acho que o grande problema aí é a falta de combatividade da equipe do sim, do teve muito Bahia. espaço ali pra- É muito Teve- espaço. teve mesmo. Você quer botar a mão pra trás, pode pôr. Né? Ter com medo de ser Como é que você vai expulso e correr, tal. se movimentar, Mas você tem que tentar estar mais bloquear perto com a mão do pra trás, jogador. gente? Você não pode dar o isso faltou espaço que o mesmo. jogador tem. A gente vê nos principais lances, não só do jogo de ontem, mas do futebol. Os jogadores têm muita liberdade pra pensar, tocar. A gente vê do Flamengo no Mundial de Clubes. O Davi Luiz dá um espaço absurdo pro Vieto fazer o gol. O terceiro gol da equipe do Al Hilal. Porque ele dá um espaço, ele deixa o cara pensar, o cara tem tempo de dominar a bola, botar a bola no chão, pensar em que canto ele vai E bater. preocupado também o Davi Luiz em não fazer pênalti. Só que ele tava com a mão assim, Agora, na Abel, frente. por outro lado, muito importante a vitória pro Fortaleza, uma semana da Libertadores. Sim. Né? Quando o Voivoda destaca vitória com autoridade, era importante deixar um recado, uma Sim. marca, é fundamental. Até porque a gente está falando Fundamental. de Copa do Nordeste, o Fortaleza, que é favorito, eu acho que esse ano é um favorito bem destacado para a Copa do Nordeste, ele também perdeu para o ABC. Sim. Então, em tese, o Fortaleza não podia ter perdido para o ABC. Agora, eu dou um desconto da derrota do Bahia de ontem, porque além de ser um clube de Série A, é um clube de Série A que há 2 anos de Série A chega a Libertadores. Sim. Não é um clube qualquer de Série A. Não, Fortaleza é um clube consolidado. Fortaleza é a Futebol excelência do nacional. futebol do Nordeste hoje, né? Então, a gente dá o devido desconto. Tem que cornetar, empatar em casa com o Ferroviário. Talvez a derrota fora para o Sampaio Corrêa, mas também não é nada do fim do mundo, que o Sampaio Corrêa é um clube que na Série B tem peleado. Quase subiu ano na passado, última né? foi muito prejudicado por arbitragem. Sim. Tem trabalho aplicado lá no Sampaio. Tem mesmo. Eu diria que tem mais trabalho há mais tempo no Sampaio que no Fortaleza. Claro que os reforços do Bahia, claro que os reforços do Bahia são jogadores de maior qualidade, mas precisa tempo, inclusive para esse acerto que a Nath falou. Se estão dando muito espaço na defesa, eu tenho certeza que o Renato Paiva está de olho nisso. Vamos dar uma olhada na tabela, como está a tabela dos grupos, com os 2 grupos, né? Grupo A e B da Copa do Nordeste, o Fortaleza. Esse é o Atlético de Alagoinhas. Isso. Né? Isso. Da Bahia, nenhum. E é isso aí, senhores. Comentários aí do pessoal da Sport Center, exaltando o nosso leão. Vamos por mais, tá bom? Um abraço e tudo de bom.